Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. É aquela aula que vocês gostam, né? Aquela aula que é um docinho, que você sai alegre, né? Porque conseguiu aprender muita coisa, né? Eu sei que você gosta. Você tem resistência à matemática, mas quando finaliza o dia, você já fica feliz, né? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre geometria. A gente já conversou sobre, nas últimas aulas, né, a gente trabalhou sobre leitura e interpretamento de dados, essa questão de tratamento de informação, né, como analisar as informações. Hoje eu mudo um pouco de foco. Hoje eu vou trabalhar com você sobre geometria. A gente vai conversar sobre figuras planas e figuras espaciais. Hoje, professora, a gente vai viajar no espaço? Calma. O nome é geometria espacial, mas a gente não vai colocar a roupa de astronauta, não. A gente só vai conversar sobre formas geométricas, certo? Essas figuras espaciais, geométricas, espaciais e planas, no caso da espacial, a gente conhece como sólido geométrico. Eu já trabalhei das duas formas com vocês, tá? Então, não fica apreensivo quando escutar geometria espacial. Calma. A gente vai falar sobre sólidos geométricos. Professora, qual é a diferença entre as figuras planas e as figuras espaciais? A gente vai aprender um pouquinho dessa diferença hoje também, tá? Antes de entrarmos no nosso assunto, eu tenho alguns recadinhos que vocês já conhecem, né? Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Você já pode baixar no seu aparelho, no seu tablet e começar a interagir com a gente. Você pode mandar sua dúvida, o seu recadinho, pode responder aos desafios, né? As nossas questões aqui. E para me ajudar nessa interação, temos a professora Abigail Viana. E aí, professora? Bom dia. Pedro já está aqui a postos, Já está dando bom postos, dia, né? aguardando a aula de matemática. Vamos interagir. Isso mesmo. Pedro, inclusive, estava bem atento à aula de língua portuguesa, onde a professora Abigail ela abordou um tema bem interessante, né? Além dos poemas, ela falou sobre os índios, né? Sobre a comunidade indígena. Hoje é celebrado o Dia do Índio. Hoje, professora, e esse é o dia que a gente vai colocar aquela pinturinha no rosto? Não, viu? Que você já está no 5º ano, já aprendeu, já estudou história e sabe que as questões indígenas vão além das pinturas, né? Que fazem parte também, mas não é só colocar a tinta guache na bochecha e sair passando a mão na boca não, hein? A questão indígena, ela vai além. E não é à toa que o dia 19 de abril ele foi escolhido, né? Esse dia marca não só a celebração da cultura indígena, mas também representa um dia de luta. A gente sabe que desde o processo de colonização, né, as questões indígenas vêm sendo trabalhadas. Por quê? Porque o Brasil ele foi invadido e a cultura indígena foi deixada de lado, mas ela segue forte, ainda que de forma um pouco, uma forma mais reduzida, né? Porque hoje a gente tem, vamos dizer assim, as questões da globalização, desde o período da colonização, ela tomou conta, né? E as questões indígenas, elas são um pouco deixadas de lado, mas elas seguem firmes. E são dias como o de hoje que fazem com que essas lutas sejam reforçadas. Aproveito para deixar um abraço, né? A gente tem um pouquinho de sangue indígena, hein? Então, eu parabenizo quem tem algum familiar que ainda presencia essa questão da cultura indígena e, claro, é uma causa forte, é uma causa justa e vocês têm todo o nosso respeito, tá? Mas vamos lá, vamos dar seguimento à nossa aula. A professora Abigail trouxe até poema indígena, né? Eu estava acompanhando, eu estava atenta às leituras. Vamos seguindo a nossa aula. Bom, além do aplicativo, como é que você pode participar, gente?
Acessa o canal 22.3 na sua TV. Não conseguiu pelo aplicativo, a internet não funcionou direito, não tem problema não. Vai lá na tua TV, canal TV da TV Nova Nordeste. Você pode acompanhar essa aula que está sendo transmitida ao vivo. Às 18 horas também tem a reprise. Professora, beleza, a senhora me falou do aplicativo, falou da TV, mas eu não consegui nenhum dos dois. E agora? E agora você vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Essa aula vai estar disponível lá para você acompanhar quantas vezes você quiser, beleza? Antes de começar, eu agradeço a presença de Elaine, que está aqui garantindo, né, a acessibilidade, a inclusão de mais pessoas nessa aula, né? Isso mesmo, quanto mais pessoas, melhor. E Elaine está aqui ajudando com a interpretação de Libras, né? Essa equipe que é sempre maravilhosa e sempre nos ajuda, né? Vamos embora. Figuras planas e espaciais. Aí a gente já vem aqui com os sólidos geométricos. Eu já começo a aula provocando você que está em casa. Qual é a diferença de figuras geométricas planas e figuras geométricas sólidas? Qual é a diferença básica? A gente vai começar já na interação. Será que já responderam? Será que Pedro respondeu? Eu não estou acreditando. Não, ainda não. Mas aqui chegou uma mensagem tão fofinha. Foi? Andreina disse, amo essas aulas. Olha aí o Pedro conclui com um, eu também. Então, vamos continuar e vamos respondendo aí a professora, tá certo? É isso aí. A intenção é realmente fazer com que vocês gostem das nossas aulas e acompanhem. A gente prepara tudo com muito carinho, minha gente. Até uma figura como a que está aparecendo na TV, que são esses sólidos geométricos, a gente escolhe com muito carinho, com a intenção de deixar a aula mais clara e mais objetiva para você, tá? Qual é a diferença básica, professora, entre figura geométrica plana e figuras geométricas sólidas? Ah, professora, eu sei. A figura geométrica plana tem duas dimensões, elas são bidimensionais. E as figuras geométricas sólidas, elas são tridimensionais. É verdade? Com certeza. Certo, muito bonitas as palavras. Mas o que isso significa? Você sabe? A gente vai conversar sobre isso hoje. As figuras geométricas planas são representadas a partir de um plano e possuem duas dimensões. Elas são bidimensionais. Elas possuem comprimento e largura. Comprimento e largura. E como a gente identifica? As figuras geométricas planas, normalmente, elas permanecem num plano geométrico. Por exemplo, se você tiver uma folha aí na sua casa, uma folha de caderno, inclusive eu já trouxe em outras aulas isso aqui. Hoje eu vou ser um pouco mais objetiva, mas em outros momentos eu já trouxe. Se você tiver uma folha de papel, uma folha qualquer de caderno, você conseguiria encher essa folha de água? Pensa comigo. O que é que aconteceria se você fosse encher essa folha de caderno de água? Não faça isso. Não faça isso para não dar bronca na tua casa, hein? Porque certamente você vai molhar o chão inteiro. Oxe, professora, por quê? As figuras planas, elas não têm volume. Você não vai conseguir encher essa folha de água, porque elas são bidimensionais, elas têm comprimento e largura e são, normalmente, elas ficam em elementos planos, certo? Se eu pegar uma figura plana, eu consigo desenhar qualquer figura plana vamos dizer assim, numa mesa, por exemplo. E se eu passar a mão nela, eu não vou ter nenhum tipo de ocupação do espaço. Oxe, professor, eu não tinha parado para pensar, não. A figura plana, ela tem disso. Ela não tem volume. Então, seria impossível encher a minha folha de ofício de água. Não teria como. Isso
fica a cargo dos sólidos geométricos, porque eles sim, eles têm volume, eles têm profundidade. Figura geométrica plana, não, tá? E a gente vai conhecer algumas, claro. A gente pode identificar as figuras planas, por exemplo, num contorno. Normalmente as figuras planas, elas são contornáveis, vamos dizer assim. Por exemplo, se a gente passasse um contorno no quadro que você vê na escola, que forma geométrica teria? Você consegue identificar para mim? Na porta da sala de aula, você consegue identificar alguma figura geométrica plana? Com certeza. Aquele relógio que está na parede da sua escola, que você fica doidinho contando as horas para a merenda. Será que a gente consegue encontrar formas geométricas? Com certeza. E aqui eu tenho vários exemplos. Eu tenho o quadro que eu acabei de falar, o formato de um tabuleiro de jogo de dama ou xadrez, por exemplo, um formato plano. A placa de trânsito, com certeza, outra placa, claro que está em formato diferente. Professora Abigail, temos interação? Temos bastante, Olha viu? que Sobre ali, quando você falou da folha, Larissa disse que ia rasgar. Ela disse o seguinte, ia rasgar, ia molhar tudo e a chinela ia cantar. Então ela fez aí uma brincadeira no final. Andreina disse, se eu encher vai cair porque é plano. Estão sim participando ativamente. Participando e entendendo muito bem como é que funciona, né? Então vejam, eu tenho alguns exemplos claros, lógico que eu teria outros. Por exemplo, se você cortar uma laranja no meio e analisar o formato de uma das bandas, você terá uma figura geométrica plana. Interessante, né? Se a gente olhar ao nosso redor, conseguimos enxergar vários formatos, várias formas. E eu trouxe alguns, claro. A gente vai começar pelo círculo, né? Que eu acabei de falar para vocês. Objetos circulares, como a banda da laranja, do limão, que eu falei para vocês. Se vocês cortarem no meio e analisarem a forma dessa banda. Um círculo, aquele relógio de parede redondo que eu disse a você, que fica olhando ali, ó, eita tia, já está na hora da merenda. Eu adoro a hora da merenda, eu confesso para você. Mas hoje a gente não vai falar de comida, não. Vocês sabem que eu tenho uma quedinha por comida, né? E eu sempre trago para as aulas de matemática. Mas hoje eu só quero citar o tempo que a gente espera para chegar a hora da merenda, né? Então, o círculo, elemento circular, forma geométrica plana, beleza? Olha aqui o relógio. Opa! Eita, Larissa, a internet não só tá ruim aí não, hein? Aqui no estúdio também não tá essas cocadas todas não. Vamos embora. Temos o triângulo também. Vou ter que citar mais uma vez a comidinha, né? Presta atenção naquela fatia de pizza. Eu adoro falar de pizza. Minha gente, eu vou preparar uma aula e vou trazer uma pizza para o estúdio. Vou trazer, porque eu sempre trago chocolate, mas agora me veio na cabeça essa questão do triângulo, a forma geométrica. Eu vou preparar uma aula e vou trazer uma pizza de queijo, pode ser, será? Eu posso trazer uma pizza de queijo e de calabresa, porque eu trabalho círculo e triângulo. Não é isso? Não é isso, Vanessa? É, né? A produção já gostou aqui. Então, vejam. Triângulo, professor, eu não consigo ver muitos triângulos na rua. Eu não consigo ver. Consegue sim. Quando você chega no final de semana, que come aquela fatia de pizza, já prestou atenção no formato dela? Formato triangular. Um equipamento que tem no carro, que a gente utiliza para sinalização, triângulo também. Eu mostrei também, né, uma placa de trânsito em forma de triângulo. Triângulo,
forma geométrica plana. Olha aqui o sinalizador, olha aqui. Inclusive, o triângulo é uma forma geométrica muito importante, tá? Ele serve, é uma forma que é muito utilizada, por exemplo, em pontes para garantir a sustentação dela. Aula muito interessante. Eu vou tentar preparar uma aula exclusiva só de triângulo, porque é uma forma geométrica plana muito interessante. Eu tenho também o meu quadrado. Quadrado a gente encontra em muitos lugares, né? Eu falei do tabuleiro de jogos. Você pode encontrar, por exemplo, um quadrado, uma forma geométrica plana numa mesa. A gente encontra também o quadrado. Eu trouxe o tabuleiro, né? Um destaque importante em relação à forma quadrada. 4 lados iguais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho outras figuras geométricas planas com 4 lados. Por exemplo, o losango e o retângulo. Isso. Eles também têm 4 lados, mas eles são diferentes, tá? No caso do quadrado, possui 4 lados iguais. Retângulo e losango não, tá? No caso do losango, tem uma questão de ângulo, tá? Os ângulos, eles são diferentes. Eu vou mostrar um exemplo de losango. Eu tenho em seguida o retângulo. Ó. Professora, retângulo e quadrado são a mesma coisa, eles têm 4 lados. Tem 4 lados, 5º ano, mas o quadrado tem 4 lados iguais. Presta atenção. Quadrado, 4 lados iguais. O retângulo não. Ele tem duas medidas diferentes. Ele tem 2 medidas. A altura, no caso da altura, as linhas paralelas, elas têm o mesmo tamanho. Mas o comprimento tem outro tamanho diferente. Base e altura têm tamanhos diferentes no caso do retângulo, tá? Preste atenção. Aqui eu trouxe aquela pecinha de dominó. Claríssimo exemplo. Eu posso falar do quadro que você tem na sua sala de aula também. Normalmente, ele tem formato retangular. Retângulo, forma geométrica plana. Falei do losango também, que tem 4 lados também, mas aí a gente tem uma angulação diferente. Você pode prestar atenção aqui nessa pipa. Eu acredito que vocês já empinaram muita pipa por aí, né? Então, vocês conseguem ver essa diferença entre o quadrado, o retângulo e o losango. Vamos embora. Eu tenho outros tipos de formato. Eu tenho um pentágono. Normalmente a gente vê isso em bola de futebol. Se a gente olhar para as costuras dela. Eu trouxe porque eu sei que vocês já viram esse tipo de bola em algum momento. Normalmente tem formato de pentágono, essa costurazinha da bola. A gente tem um hexágono também, que a gente pode perceber na colmeia das abelhas. Normalmente aquelas casinhas têm formas hexagonais. Agora a gente vai para os sólidos geométricos, certo? A gente vai para os sólidos. Professora, a senhora tinha falado que se eu pegar uma folha e jogar água nela, eu não vou conseguir encher ela. É verdade? É verdade. No caso dos sólidos, eu conseguiria? Conseguiria. Por exemplo, se eu tivesse um cubo e ele tivesse uma abertura, eu tentei até encontrar, mas o que eu achei aqui eu não consegui abrir. Aí nem valia a pena trazer. Se eu pegar um cubo que tem a forma de um dado, por exemplo, vocês já viram com certeza, inclusive já tivemos aula sobre isso. E eu quisesse encher de água, se eu tivesse um recipiente em forma cúbica e quisesse encher de água, eu conseguiria? Nesse caso, eu conseguiria sem sujar? Foi Larissa que disse? Ou foi a Andreina? Já respondeu. Que falou que a Chinela ia cantar? Foi Larissa, ela já respondeu. Dessa vez não vai cantar não, porque ela disse que dá para encher ela, Pedro. Dessa vez a Chinela não canta não, porque no caso dos sólidos geométricos,
a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque quinto ano são figuras tridimensionais. Já ouviram 3D? 3 dimensões? Eita, eu vou assistir em 3D. Já escutaram esse termo, né? Não é à toa. Sólidos geométricos, 3 dimensões. Comprimento, largura, comprimento, altura e volume. Ocupam espaço, ocupam lugar no espaço, vamos dizer assim. Não é à toa que se fala em figuras espaciais. O destaque é: sólidos geométricos possuem volume, possuem profundidade. Tranquilo? E nessas figuras geométricas espaciais, nesses sólidos geométricos, eu tenho alguns que vocês conhecem, né? A gente vai conversar um pouco sobre eles. Sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem 3 dimensões. E por isso só podem ser definidas no espaço tridimensional. Possuem largura, comprimento e altura. São exemplos de sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, cone, esfera, pirâmide e prisma. Todas essas figuras não podem ser construídas em espaços bidimensionais e são classificadas em poliedros, corpos redondos ou outros. Qual é a diferença de poliedros e corpos redondos? Corpos redondos, eles não são formados por segmentos de reta, tá? É importante destacar isso. Os corpos redondos. Qual é o corpo redondo, professora? O que a gente conhece mais, né? Cone, cilindro, esfera, que eu trouxe para vocês apreciarem aqui na nossa aula, tá? Poliedros são aqueles, vamos dizer assim, que são formados por figuras poligonais, figuras formadas por segmentos de reta que possuem ângulo e eles se encontram a partir dos vértices, certo? Vou trazer também para vocês prestarem atenção. Aqui eu tenho alguns exemplos de sólidos geométricos, né? Eu tenho aqui o meu cubo, eu tenho o meu cilindro, eu tenho o meu paralelepípedo. Esse daqui é muito semelhante à nossa caixa, aquela caixa de sapato que você guarda aquele seu sapato sensacional que você vai para a escola. Pois bem, sólido geométrico, especificamente um prisma, um paralelepípedo, uma figura cilíndrica, corpo redondo. Onde é que a gente vê? Latinha de leite condensado, latinha de ervilha, latinha de milho. Aquela latinha de refrigerante, ela também é cilíndrica, tá? Ainda que ela não tenha as suas faces iguais, isso é importante a gente destacar, mas não deixa de ser um corpo cilíndrico. E cone, professora, onde é que a gente encontra? Já usaram aquele chapéuzinho de aniversário? Vira ele para você ver. Um cone. Vou dar um exemplo bem gostoso na parte de cone, que eu trouxe também, né? Que vocês sabem que eu não deixo de falar de comida. Matemática e comida tem tudo a ver, minha gente. Eu consigo trabalhar grandezas e medidas. Eu consigo trabalhar as operações. Eu consigo trabalhar a probabilidade. Por isso que eu digo para vocês, comer é bom demais. Vamos embora, vamos seguir a aula. Então, gente, eu trouxe alguns exemplos. Ó, a pirâmide, aquela pirâmide do Egito, que vai ter o seu lugar especial na nossa aula. Vou trazer de volta a nossa aula de pirâmide já já. Por quê? Existem alguns destaques em relação a isso que precisam ser colocados aqui na nossa aula e hoje não dará tempo. Então, esses são alguns exemplos. Vou trabalhar de forma específica com vocês. A gente tem um cubo, né? Que é um elemento, um sólido geométrico formado por quadrados. É importante destacar que os sólidos geométricos, eles são formados por figuras planas. É possível a gente ver claramente. O meu cubo, ele tem as suas faces em forma de quadrado. Aquele dado que você joga na escola, joga com seus amigos, aquele dadinho é um cubo.
Olha aqui o exemplo, um exemplo mais claro, né? É esse dado que em algum momento vocês viram. Eu tenho o cilindro, que aí a gente pode falar da latinha, né? Que é um corpo arredondado, né? É um sólido geométrico que tem formato arredondado. Aí a gente pode destacar o cano por onde passa a nossa água. A latinha de ervilha, como eu tinha falado, a latinha de leite condensado, aquelas latas arredondadas que a gente encontra no supermercado. Cilindro. Eu tenho um exemplo aqui, ó, as variadas latinhas, porque podem ser vários tipos, tá? Numa latinha eu posso ter várias coisas, aquela carne enlatada, que a gente gosta de comer no almoço com macarrãozinho quentinha. Vixe, gostoso demais. Então, latinha, cilindro, beleza? Sólido, geométrico. Eu tenho o cone, esse a gente consegue ver muito nas ruas, né? Quando é necessário fazer alguma obra na rua, esses cones sempre estão presentes, né? Exemplo claro de sólido geométrico. Olha ele aqui, o cone, ó. Olha que coisa gostosa. Esse sorvetinho de morango. Nesses dias de calor no Recife, hein? Maravilhoso. Olha o formato da casquinha, gente. Cone. Sólido geométrico. Figura espacial. Beleza? Eu tenho o meu paralelepípedo, que pode ser semelhante a um tijolo. Um tijolo que a gente vê na rua. Ou aquelas pedras que as nossas ruas são compostas às vezes, né? Tem as de asfalto, mas tem as formadas por paralelepípedos. Inclusive, quando a gente tropeça, é uma dor danada quando está solta. Eu tenho o exemplo de uma caixa de sapato também. Paralelepípedo. Inclusive, essa caixa de sapato, ela é um prisma. Hoje, professora, prisma está viajando? Tô não. Também teremos aula de prisma e eu vou explicar direitinho como é a estrutura dessas figuras, tá? Eu tenho a esfera, que também é um corpo arredondado. Presta atenção. Esfera, cone e cilindro não são poliedros, hein? São sólidos geométricos, mas são corpos redondos. E claro, a esfera a gente conhece, né? Ela, a bola de futebol que vocês gostam tanto de brincar. E tem uma pirâmide também, né? Que a gente vê muito nos filmes. Ó, as pirâmides do Egito são as mais conhecidas, que eu já disse que a gente ia conversar. Os prismas, né? Eu trouxe, ó, a embalagem de chocolate aqui. Eu amo esse chocolate. Formato de prisma, certo? A gente vai conversar especificamente sobre essas formas. Aqui, muito simples, né? Eu só quero que você me responda que figura representa uma figura plana, que nesse caso são as cédulas. Aqui, os sólidos geométricos, né? Que no caso seria a bola e a caixinha. E o desafio é vocês fazerem a leitura desse livro. Enquanto está na tela, eu aproveito para agradecer a professora Abigail Viana, pegando o exemplo dela, que traz muitos títulos da árvore de livros. Ele está disponível lá e fala um pouco sobre geometria. Garanto que vocês não vão se arrepender. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço, não sei vocês, além de aprender bastante, estou terminando essa aula com uma fominha, mas a aula foi muito boa. Parabéns, professora, e a todos que interagiram com a gente. Amanhã a gente se vê aqui de novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem bem, fiquem em paz e não deixem de ler esse livro aí, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.